Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Convido a você a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no seu 5º capítulo, para a nossa reflexão, a partir do verso 11. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11, que fala sobre o zelo apostólico de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 11, diz assim a palavra do Senhor, Deus vivo, palavra que fala abundantemente aos nossos corações, mesmo assentados, mas com reverência, fiquemos atentos, porque é Deus nos falando. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai querido, Pai eterno, te somos gratos, porque mais uma vez o Senhor reitera o teu amor para conosco, que nos reúne nesta congregação para juntos aqui, Senhor, louvarmos o teu nome e sermos também abençoados pela tua palavra. Nos abençoe, nos alimente, nos toque, nos cure, nos edifique segundo os teus santos propósitos. Não somos nada, não somos ninguém, e queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, a nos encher a nossa alma, a alimentar o nosso espírito, a nos dar condições de vivermos, ó Deus, a nossa realidade segundo o teu propósito, agradando-te, que possamos viver, Senhor Deus, e sermos perfumes como cheiro suave na tua presença. Toca, abençoa cada um de nós em nossa necessidade. É a nossa oração de gratidão e de súplica, meu Pai, no teu nome, Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Amada igreja, um certo norte-americano, Chris Baker, é um tatuador que transforma símbolos de dor e de escravidão em artes, em obras de artes. Seus clientes são ex-membros de gangues, principalmente que traziam suas marcas de suas atividades anteriores, vítimas das gangues, vítimas do tráfico humano, onde seus corpos eram marcados com símbolos, tatuagens com símbolos e significados. E ele tinha essa missão de fazer novas imagens a partir daquilo que tinha já no corpo das pessoas que o procuravam. Porque as pessoas mudavam de atitudes, mudavam de mente e queriam transformar sua vida, mas estavam com suas peles marcadas. E então tinha essa missão. Ele via que era uma missão que Deus lhe dera. Jesus faz a mesma coisa conosco, a mesma coisa que Chris Baker fez a muitos e continua fazendo. Ele transforma pessoas com suas marcas para outras marcas, com outras marcas,
de marcas de dores, de perseguição, de lamentações, Ele transforma em alegria para uma nova caminhada. Ele muda as pessoas, Ele muda as mentalidades, Ele muda. A palavra de Deus tem nos dito isso, que Ele faz novas criaturas. Todos são criaturas de Deus, sim, mas quando nós nos encontramos com Ele, nós nos tornamos novas criaturas. Eis que as coisas antigas, velhas, ficam para trás. Queridos, hoje, se há uma coisa muito evidente, é que o mundo está cheio de religiões. As pessoas, cada uma com sua filosofia de vida e sua religião, que se adapta aos seus pensamentos e seus desejos. Temos um mundo que quer doutrinar Deus. Esse Deus tem que falar a língua deles, senão não é Deus. Esse é o mundo que chamamos de antropocêntrico e hedonista. Antropocêntrico porque tem o homem no seu centro, antropos. E hedonista porque vive conforme os seus desejos, seus próprios pensamentos. Pensamentos esses que já quero aqui, por metáfora, prefigurar que são marcados pelo pecado, são marcados pela nossa forma desse século, desse tempo. Aliás, nós somos forjados desde a concepção no ventre de nossas mães. Nós recebemos influências, somos forjados, somos educados. E a ciência, especialmente a ciência psicanalítica, nos mostra que nós somos forjados desde a concepção e nós somos influenciados, recebemos influências de tudo e todos, do meio ambiente, das conversas que ouvimos, das alegrias, das tristezas, das frustrações das pessoas, da nossa mãe, do nosso pai, dos responsáveis, dos parentes, da sociedade como um todo. Então nós somos hoje, em nosso DNA completo e complexo, algo assim que exige cuidado. Não somos apenas filhos de Dona Maria e do Senhor José, simbolicamente, e vivemos no mundo hoje. Não, somos muito mais que isso. Tudo nos influenciou e continua nos influenciando. E somos marcados constantemente somos marcados na nossa mente e nosso coração, além da nossa pele. É muito comum hoje as pessoas fazerem tatuagens, tatuando a sua pele com motivações variadas. Vou dizer para você já que não é pecado, viu? Fica tranquilo. Por mais que a sua motivação seja de esdrúxula, você pode até cruzar com o Chris Barker aqui, que ele pode te ajudar também, se for o caso, né? Mas que não é. Geralmente as tatuagens que nós vemos hoje em dia à nossa volta são N motivos, mas não com significados pesados, mórbidos, insinuantes até de crimes. Mas hoje nós recebemos influência de todos os lados. Sempre foi assim. É por isso que a palavra de Deus vem a nos orientar, a nos dizer, mostrar o caminho. É por isso que lá em Deuteronômio, já no começo, o Senhor se preocupa, entre aspas, com isso. Que Ele quer orientar a cada um de nós. Ele fala assim: olha, inculca a minha palavra para o seu filho, dia e noite, andando pelo caminho, sem cessar. Dia e noite, porque Ele sabe que é um mundo de influências. E a palavra de Deus é a única que vai nos instruir para a salvação. É a única que vai nos levar para a presença dEle, nos fazendo pessoas melhores a cada dia, marcados pela graça, pelo amor, pelo perdão do Senhor. E Ele fala que nesse caminhar nós seremos felizes, porque nós seremos influenciados. Hoje aqui a nossa irmã Doraci meditou um pouquinho sobre o Salmo 1, um dos meus prediletos, porque ele fala sobre isso, sobre a influência que nós, o povo de Deus, recebe desse mundo. E Deus falando que feliz é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então a felicidade está ligada à vontade de Deus, à palavra dele, a nós
marcarmos em nosso coração aquilo que Deus quer marcar. E falar em marcar, eu já lembro aqui, domingo passado, quando nós falamos aqui, abordamos os 10 mandamentos que Moisés vai lá para o Sinai e desce com as tábuas gravadas, as leis do Senhor. Ele quer que essa lei, que é de amor, seja gravada não apenas em pedra, mas no nosso coração. E aí nós podemos proferir aquilo que a palavra de Deus em Lucas fala, que o coração fala, que a boca fala que o coração está cheio. Então nós devemos gravar no nosso coração a palavra de Deus, de ser nosso Monte Sinai, na nossa relação de comunhão com o Senhor, gravando a sua palavra no nosso coração e vivermos segundo os seus propósitos, entendendo os seus caminhos e os seus pensamentos, segundo o profeta Isaías. Quando ele insiste ainda dizendo que os nossos caminhos, os nossos pensamentos são diversos de dele. Mas nós temos aí a possibilidade de melhorarmos isso, de tirarmos as nossas marcas da nossa vida hoje, colocarmos as marcas do Senhor e colocarmos de fato a palavra dele gravada no nosso coração a tal ponto que eu não possa sequer respirar sem a graça de Deus, sem a presença dele, sem fazer a sua vontade e buscar saber o que eu faço hoje, se é a vontade dele para a minha vida. Nós devemos fazer sempre algumas perguntas a nós mesmos nessa comunhão santa com o Espírito Santo, porque o Senhor, Ele não tolera o pecado, e Ele quer que nós abandonemos os nossos caminhos errados, deixemos nossos pensamentos hedonísticos de lado e abracemos a sua palavra que nos transforma a cada dia, para vivermos segundo os seus propósitos e nos arremessar para o céu. Um novo céu, uma nova terra que Ele tem feito para nós desde o princípio. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, 2 Coríntios 5, aqui está tecendo um raciocínio lógico e a estabelecer aqui uma grande diferença da vida daqueles que, de fato, vivem conforme Cristo ensinou e aqueles que não vivem conforme Cristo ensinou. Ele estabelece aqui a diferença entre aqueles que sabem de Cristo, mas não vivem com Cristo. Aqui o conhecer, eu gosto de pensar que o conhecer está sempre relacionado à palavra do hebraico. Conhecer é conhecer de fato intimidade. Sara conheceu Abraão e teve Isaac, o filho da promessa, é intimidade. E nós devemos buscar intimidade com Deus. Pararmos de ter uma vida superficial, dialética às vezes, mas superficial, e de fato vivermos segundo os teus santos propósitos, e de fato sermos de fato nova criatura, deixando as coisas antigas para trás. E aqui eu reforço inclusive a nossa forma, na nossa forjação, desde a fase uterina até hoje, que nós precisamos deixar tudo para trás. É fácil, não é difícil, mas o sangue do Senhor nos purifica, porque tudo aquilo que nos forjou, que não é legal para nós hoje, que nos firmou traumas às vezes, é do pecado, é consequência do pecado da humanidade, que entrou no mundo pela liberdade que o Senhor dera, por amor. Nós precisamos reconhecer Jesus não só como mestre, não só como aquele prodigioso, inteligente demais, mas aquele que Deus enviou, aquele que é o Messias, aquele que veio para nos levar de volta à presença do Pai, aquele que pagou um alto preço, porque ele foi levado às últimas consequências, foi surrado, torturado e morto. Porque é assim que nós tratamos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Paulo diz que faz parte da loucura servir a Cristo, pois estaremos quase que totalmente longe dos padrões dessa sociedade, mesmo dos religiosos. Mas aos que assim vivem pelos padrões de Cristo, não vivem pela aparência. É um desafio. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência. Que nós não nos gloriemos na aparência,
na vida de aparência, mas uma vida de coração. E aqui coração não é o nosso cardio, é a nossa alma, o nosso espírito, é o nosso proceder como um todo. É viver Cristo. Não sou mais eu quem vivo, Paulo dizendo, mas é Cristo que vive em mim. É claro que nós estamos muito longe disso. Paulo foi corajoso demais, porque ele estava ali introjetado pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele entregou sua vida de fato ao Senhor Jesus, ele se tornou prisioneiro de Cristo. Nós estamos longe disso. Sequer nós queremos abandonar nossos meros pensamentos, os nossos desejos. Imagine se tornar prisioneiro de Cristo. Dizer que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como que é isso, pastor? É difícil entender isso. Porque nós somos românticos. Muito românticos. Ontem estava aqui ouvindo a palavra de Deus do reverendo Luciano, e quando ele fala que o pastor reverendo Eduardo Pérez Pereira, que estava ali liderando o grupo de mais 6 pastores e 15 presbíteros, quando houve a cisão da independência da igreja presbiteriana para a independente, rompendo com a maçonaria, uma igreja, os pastores e suas famílias que dependiam economicamente dos Estados Unidos, ele rompe ali então com o sustento de cada um deles. Eu fiquei pensando, é uma coisa linda, maravilhosa, romântica, até que enfim nos libertamos de maçonaria. Que medo eu senti se fosse eu naquele momento a desvencilhar e falar assim, olha, eu no mês que vem não vou ter salário, não vou ter como sustentar a minha família, como é que vai ser? Porque eu rompei com o pecado. Que medo viver num mundo em que nós dependemos do Senhor. Dá medo sim, porque nós somos seres humanos e muito românticos. É por isso que às vezes nós temos dificuldade de associar a realidade com aquilo que nós ouvimos e pensamos e queremos e gostamos e discutimos. Porque a realidade é difícil. A realidade é a segunda-feira de manhã, você acorda cedo e vai enfrentar as conduções cheias, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, sua rotina. E aí o final do mês vem o salário, aquele salarião que você tem que pagar as contas, aí tem uma enfermidade no meio, e tem a complicação política externa que influencia o nosso mundo econômico presente, a bolsa de valores que sobe e desce, o combustível que agora colocaram mais etanol no combustível, e que seu carro sobe na gasolina e vai falhar bastante. É complicado. Então é muito fácil pegar o livro da história e estudar aqui, porque o Eduardo, o Carlos Pereira, nossa, houve uma cisão, mas que corajoso e tal. E fiquei pensando, fosse eu aquele pastor. Mas graças a Deus, pela palavra do Senhor que tem dado sua esperança, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. A partir de segunda-feira é com o Senhor. É disso que ele está falando para a gente. Ele faz nova todas as coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós precisamos nos ligar desse mundo econômico. Jesus não coadunou com nenhum político no seu tempo, pelo contrário, fez as suas acentuadas críticas. Que cada um deles tinha onde reclinar a cabeça, mas ele, filho do homem, não tinha. E às vezes nós ficamos preocupados demais com as coisas materiais, nos preocupamos demais com o amanhã e esquecemos de viver a realidade com Cristo hoje. É disso aqui que a palavra nos fala, que não podemos viver de aparência, mas sim de coração. De fato, vivermos de coração, não apenas que pontuar e endeusar a história do passado e igrejinha dos milagres. Não, a nossa igreja é essa hoje, é a nossa vida, é a nossa vez de caminhar com Cristo. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Pastor, estou trabalhando muito aqui, isso é privilégio. Pastor, estou cansado, glória a Deus, cansado porque estou trabalhando? Sim, amém, é privilégio. É privilégio trabalharmos enquanto é dia, porque haverá a noite que não vamos ter o que fazer. E então é privilégio que nós olharmos para a palavra do Senhor e Paulo, na sua inspiração, dizendo que, olha, nós somos novas criaturas e podemos fazer coisas diferentes. Não temos que pensar naqueles que nós queremos agradar.
Quem hoje você quer agradar? Quem hoje você se preocupa muito, assim, planeja estratégias para querer agradar? Pensa em agradar a Cristo primeiro. O resto o Senhor proverá. Nos preocupamos muito com o hoje, com o amanhã, e às vezes servimos uma mão não ao Senhor. Porque se eu me preocupo muito com amanhã, é porque eu estou preocupado com o que comer, com o que beber. E aí o Senhor fala em Mateus que, olha, isso os ímpios pensam assim. Estão preocupados com a bebida, com a comida, com o vestuário. Olha as aves do campo. Nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, a sua riqueza, tinha aquela aparência. Muito mais vocês, meus filhos e filhas. Em segundo lugar, Paulo nos diz que o seu amor, o amor de Cristo, nos constrange. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque Ele morreu por todos nós. Ele pagou um preço. Vamos pensar nisso com cuidado? Por quem hoje nós estamos dispostos a morrer? E Cristo morreu por todos, não foi por o filhinho querido, a filhinha querida, o maridinho amado, a esposa amada. Não, Ele morreu por todos. Eu sei que nós estamos longe disso, de querer morrer por alguém. Acho que jamais, mas só para a gente pensar o tamanho desse amor que nos constrange. Que constrangeu Paulo, um religioso forte, perspicaz, arrogante, duro, inteligentíssimo, poliglota. E aí Jesus tocou no coração dele. Em terceiro lugar, Paulo afirma que quando conhecemos aqui essa visão de intimidade, nós passamos a compreender Ele melhor. Só passaremos a entender Cristo melhor se nós tivermos o quê? Intimidade. Gastarmos um pouco mais de tempo nesse nosso diálogo com Ele. Não é assim que a gente faz com as pessoas que a gente sai. Não, vou sair, bater um papo, tomar um café, para te conversar um pouquinho, estender aí uma relação. Né? Com Cristo é a mesma coisa. Para a gente ter mais comunhão com Ele, precisamos gastar um pouco mais de tempo. Botar um pouco mais de água nesse café. Bolo de fubá, faz bolo de fubá cremoso, é mais gostoso. E a conversa fica mais saborosa. E aí a gente vai conseguir entender um pouco mais o coração dele, o quanto ele continua amoroso, bondoso, cuidando da gente nos mínimos detalhes. E às vezes a gente é surpreendido por nós mesmos. E fica super preocupado, ansioso. É por isso que nós não podemos afastar do Senhor. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com essas influências diuturnamente, constantemente que nós recebemos. Porque a gente perde o quê? A felicidade. Deixamos-se bem-aventurado. E passaremos a ser mais um que corre com todos nessa loucura desenfreada, essa vida muito louca. A gente precisa olhar para o Evangelho, que é loucura. Porque o Evangelho transforma tudo. Parece que aquele que é fiel ao Senhor anda na contramão. E é verdade. É só a gente ver o que rege essa sociedade hoje, esse mundo, e colocar o Evangelho em prática. Você vai se debater e bater com muita gente. Muita gente importante. Muita gente que você não queria se confrontar. Mas a gente precisa se pontuar. Não precisa ficar brigando, não. A melhor arma do crente, né, segundo Gálatas 6, é oração. Nossa espada é isso aqui. Né?
Nossa luta não é contra a carne, ficar brincando, batendo em todo mundo. O crente tem que voltar a falar mais com o Senhor, é Ele que nos dá o caminho. Fico pensando, às vezes, isso me traz um pouco de reticência, para não falar tristeza, de que a gente fala muito de oração, mas a gente ora pouco. Quando o senhor ora, pastor, eu oro quase o dia inteiro. Como assim? Eu trabalho muito. Porque no meu dia a dia eu preciso muito do Senhor. Na minha rotina com as minhas crianças eu preciso muito. Senhor, me dá graça, Senhor. Se o Senhor der força, eu vou querer bater nesse povo aqui. É a graça de Deus que nos acompanha a cada dia, em cada crise, em cada luta, em cada dificuldade. É com Ele que eu posso contar. Não é com o meu gestor, meu coordenador de área, não, é com o Senhor Jesus. É com Ele que caminha comigo 100%, todos os dias, todas as horas do dia. Até quando está no banheiro, está trancado lá, Ele está comigo lá, me ajudando nos meus pensamentos. Nós não podemos perder essa concepção fantástica da onipresença do Deus vivo e alguém com quem eu posso contar. Nada diferente disso. É que nós às vezes temos uma relação com Deus como se fosse o meu julgador, o meu algoz, aquele que vai me punir, aquele que vai me arrebentar. Não, Ele quer fazer o contrário, Ele quer te limpar, quer te salvar. Ele quer que você, de fato, cada um de nós sejamos uma nova criatura. Por isso que ele fala assim, e assim, se, uma condição, né? A condição condicional, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. O nova criatura vai fazer tudo diferente. O que está posto nesse mundo antropocêntrico e hedonista. Isso é para todos nós. Precisamos compreender o Senhor Jesus melhor. E se assim fizermos, vamos compreender o mundo também melhor. Vamos fazer as leituras desse nosso dia a dia com mais coerência e sabedoria. Vamos, quem sabe, criticar menos político A, B ou C. Quem sabe orarmos mais por esses A, B e C. Porque é função nossa, orar pelas autoridades. Às vezes o crente diz, não, pastor, tem que agir, mas muita oração, não, você não tem orado. Porque se tivesse orado mesmo o suficiente, você não teria esse discurso. O que é agir? O agir, eu estou assistindo aí. É míssil, é bomba, matando gente faminta. E em nome de um povo que diz ser um povo de Deus. Aí o político A defende aquilo, a gente, é verdade, então vamos ser inteligentes. Vamos buscar conhecimento onde? No coração de Jesus. Ele é o nosso mestre. Jesus. É a sua palavra que nós precisamos pôr no nosso coração e gravar aqui, tatuar o nosso coração com a palavra de Deus. E aí, tudo que sair da minha boca será do altar do Senhor. Eu tenho orado muito por isso, Senhor, que as minhas palavras sejam em todo o tempo palavras vivas do teu altar. Usa da minha vida. E às vezes, mesmo que eu não queira, o Senhor usa da minha vida. Esse negócio de livre-arbítrio não é para mim. Esse negócio de livre-arbítrio é para aquele que não quer servir ao Senhor. Quer servir a sua vontade. Não, porque eu tenho livre-arbítrio. É verdade. Nós temos assistido o livre-arbítrio aí fora. É eu no controle. Vamos deixar o Senhor mais no controle e de fato estar em Cristo, ser de fato nova criatura. Já vou te adiantar, não vai ser fácil não.
Porque estamos lutando contra todos às vezes, até dentro de casa. A guerra é dura. Quando você prega amor e tem paciência, não, tem que ser junto, né? Tem que ser lá da cá. Não. O que Jesus cobrou da gente? Por tudo que ele tem feito. É só receber a graça dele. Ele só continua dando. E nós precisamos fazer o quê? O mesmo. Se nós olharmos para Cristo com cuidado, o sentirmos na nossa caminhada diária, enxergaremos tudo diferente. Essa é a verdade que muda a nossa vida. Essa é a verdade que muda o nosso mundo. É por isso que o mundo está cada vez mais necessitado desse amor, dessa palavra, desse evangelho que é novo evangelho. As boas novas. Porque nós assistimos aí fora, apesar do mundo muito religioso, eu insisto muito nisso, são velhas obras. Nós precisamos de Cristo para nos fazer pessoas novas criaturas. Porque até então seríamos meras criaturas, como um cachorro, um gatinho, um sapo. Enquanto nós não nascermos de novo, seremos como qualquer criatura. Então nós precisamos crer naquele que tem nos chamado e nascer de novo. Falar em nascer de novo, Paulo ainda fala em Romanos capítulo 6, no verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Vamos andar em novidade de vida. Hoje é um dia propício para andar de maneira diferente. Novidade de vida, porque eu sou nova criatura. Eu ando com Cristo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Conhece isso aí? Isso é novinho, né? Não conhece. É isso. Eis que faço nova todas as coisas. As coisas antigas já se passaram. Eis que fizeram novas. Que Deus nos abençoe. Que deixemos passado no passado. Louvemos a Deus por isso. Mas tenhamos novas experiências com o Senhor a cada dia, sabendo que Ele está conosco. E assim o fará até a consumação dos séculos. Amém. Vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor.